E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal. Vocês estão supimpa, tudo supimpa na sua pimposidade pimposa? Então, hoje nós vamos falar sobre a HQ, que tá aqui do meu lado, a do Reino do Amanhã. Mas a gente só vai falar a primeira parte, porque eu ainda não comprei a segunda parte, então não sei se... Então não tem como falar dela aqui se eu não tenho a segunda parte ainda. Mas se vocês quiserem que eu traga o final dessa história, comenta aqui embaixo que eu trago também, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Vamos lá, vamos pro vídeo. Assim, com o passar dos anos, os heróis foram ficando mais velhos e iam se aposentando, e a nova geração, ela dizia ser os salvadores do mundo. E essa geração, ela não tinha os mesmos valores que a geração antiga. E ele tem o selo Elseworld, que não faz parte da cronologia principal da DC. No caso, é uma nova terra, digamos assim. Houveram várias catástrofes e caiu uma grande estrela do céu queimando tudo. E em seguida se viu um anjo. A história começa com uma passagem da Bíblia chamado de o Livro da Revelação, no caso, o Apocalipse. O pastor Norman lê essa passagem para o idoso Wesley Dodge, que era o Sandman. Wesley vive em um hospital onde ele diz que começou a ter visões relacionadas a esse livro. Ele tenta contar as coisas que vê, mas o pastor não quer saber. Wesley fala para ele ler a Bíblia, mas antes que ele termine, o Wesley ele morre. E no funeral, o Norman ele reflete sobre as coisas que Wesley disse, sobre como o mundo mudou. Os membros da Liga, eles são poucos lembrados e, na verdade, eles são referenciados em lugares como restaurantes, por exemplo. E agora o planeta ele vive na mão dos novos heróis, que não seguiam a moral dos seus antecessores. Esses novos super-humanos usam seus poderes sem se preocupar com inocentes no meio do caminho. Não se importam nem em salvar as pessoas. E às vezes eles lutam entre si para saber quem é o mais poderoso entre eles. E as coisas mudam quando ocorre um grande evento no Kansas. Durante um sermão do pastor Norman, ele não consegue continuar pois a sua fé tinha sido abalada. Ele anda tendo as mesmas visões que o seu amigo Wesley tinha, sobre um apocalipse que seria causado pelos super-humanos. Nessa reflexão, o Espectro surge. O Espectro estava procurando pelo Wesley, mas como ele tinha morrido e tinha levado as visões com ele, o Espectro precisa que um ser humano o guie e que seja sua moral, para ser decisivo para o futuro da humanidade. Norman serve como âncora para o Espectro e ele vai ser o guia de Norman nesse novo mundo. Um dia existiram salvadores na Terra, mas eles não existem mais. Então o Espectro ele leva Norman em forma espiritual até o Superman que parece ser Smallville. Ele já não usa mais o nome de Clark e ele agora é só um fazendeiro. Ele acabou ficando 10 anos longe da humanidade. O Superman agora ele tá vivendo em exílio, mas às vezes a Mulher Maravilha vai visitar. Ela tinha ido até lá para conversar com o Superman que o mundo precisava dele de novo. Por mais que ele já tinha perdido seus pais e a Lois, ele acaba não tendo interesse em voltar a ser o Superman novamente. Só que dessa vez seria diferente. Aquele lugar que o Superman parecia passar os dias não era Smallville. Era uma simulação da antiga Fazenda Quente, feita na Fortaleza da Solidão. Quando a Mulher Maravilha altera a programação, ela pede para que o Superman veja as notícias sobre o que aconteceu no Kansas. O maior símbolo da nova geração era o Magog, o responsável pela aposentadoria do Superman. O grupo dele atacou um amedrontado parasita. O antigo vilão pediu para que eles o deixassem em paz, mas Magog ordenou o ataque. Na luta, o Capitão Átomo foi atingido e teve o seu corpo quebrado, e começou a ficar instável e o seu corpo a agir fora do controle. E o Capitão Átomo acabou explodindo como se fosse uma gigantesca bomba nuclear. A explosão acabou matando milhões de pessoas. Além das mortes, os animais e o solo da região foram afetados pela radiação, que afetaria grande parte da população agrária do país. Magog e um homem metálico foram os únicos sobreviventes e estão desaparecidos. A irresponsabilidade dessa nova geração de heróis pode causar o fim da humanidade como nós conhecemos. A Mulher Maravilha pede para que o Superman volte ativa, pois a geração dele sempre o seguiu, e se ele voltar, eles também voltariam, mas ele se recusa. Norman pergunta
ao espectro de quem são os outros que a Mulher Maravilha falou. E os outros heróis antigos que seguiram os passos do Superman se aposentaram, e outros continuaram de forma mais ativa, mas de forma mais discreta. O Flash Wally se tornou praticamente uma força da natureza e se fundiu com a força de aceleração, e ele acaba sendo quase não visto mais. O Gavião Negro literalmente se tornou um homem gavião, e é o guardião da natureza do país, e é o guardião da natureza no planeta. O Lanterna Verde, Alan Scott, criou uma fortaleza de esmeralda em volta da Terra, monitorando e esperando ameaças extraterrestres que nunca apareceram, e os outros nunca mais foram vistos. Só que um deles nunca realmente se foi, o Batman. Sua identidade foi revelada faz tempo, e o Batman ele tem robôs que patrulham a cidade de Gotham e mantém tudo sob controle. Depois das visões, o Espectro leva o Norman a Metrópolis, onde tem alguns novos heróis lutando entre si em uma ponte suspensa, em cima de um bonde cheio de inocentes. O cabo acaba sendo cortado, e então a humanidade estava precisando dele, do Superman. Ele acaba salvando o bonde e contendo aqueles super-humanos adolescentes. Todos se emocionaram ao ver o Superman novamente, salvando o dia. Norman continua tendo as visões e percebe que isso era apenas o começo para o fim da humanidade. Pouco tempo depois, Norman tem novas visões sobre os 7 anjos banhados por fogo, e então quando o Espectro leva até a Estátua da Liberdade, ele entende quem são esses anjos. Ali, um novo super-humano extremista atira contra imigrantes vindo do céu e se junta os 7. Lanterna Verde, Flash, Poderosa, Gavião Negro, Ray, Mulher Maravilha e Superman. A Liga da Justiça se reúne de novo para acabar com as maluquices que estavam acontecendo com o mundo. Dick Grayson se junta à equipe do Superman e eles vão até a ONU, só que o Superman diz que eles se afastaram por muito tempo e isso acabou sendo um grande erro, e eles estavam prontos para voltar ativo e consertar tudo que estava de errado. Com os antigos heróis de volta, acaba mexendo com todo mundo. O secretário-geral da ONU não tem certeza se os métodos do Superman atingiriam seus objetivos. O Superman vai pedir ajuda ao Batman, que aqui nessa história está usando um exoesqueleto para se manter de pé, mas ele não vai voltar para o grupo. O Batman se manteve porque os problemas sempre tiveram ali. Batman tem seu próprio jeito com os aliados humanos, e ele não quer voltar a sentar ao lado de deuses novamente. Superman vai embora e seus aliados aparecem. Era o Arqueiro Verde, Canário Negro e Besouro Azul. Batman e Superman já foram grandes amigos, mas grandes mentes nem sempre pensam iguais. Sem Batman, o Superman e a Liga avançam com seu objetivo, negociando com os super-humanos que estão dispostos a se juntar à causa e usando a força sobre aqueles que se opõem. Só que o Lex estava tramando contra eles. Ele se junta a antigas pessoas que já passaram pela sua vida, como Vandal Savage, Mulher Gato, Charadas e mais alguns que já fizeram parte à frente da libertação da humanidade. Ele criou seu grupo contra o Superman e essa nova era de super-humanos, mas ele tinha outra pessoa que ainda entraria nessa equipe, que estava sob seu controle, e essa pessoa era o Shazam. Mais tarde, em uma festa para super-humanos, o Superman aparece e pede para eles se juntarem à Liga de novo. Vários consideram a oferta, mas o Arqueiro Verde surge com uma outra oferta. Na sede do Lanterna Verde, o Superman faz a nova sede para a Liga da Justiça, juntando os novos e os antigos super-humanos. Outros escolhem se voltar contra eles. Nenhum Aquaman nessa história quer se aliar. Ele tem que lidar com coisas muito mais importantes do que os conflitos dos seres da superfície. Ele fala para a Mulher Maravilha que tem uma coroa para manter, já que ela não tem mais a dela, e ela foi expulsa de Temícera porque sua missão era ser embaixadora da paz no mundo dos homens, mas ela acabou falhando na missão. O Superman e a Mulher Maravilha debatem sobre o assunto, mas são interrompidos por Donna Troy, dizendo que Magog havia sido encontrado. Magog tenta reconstruir o que foi destruído, e ele diz que a culpa disso tudo ter acontecido foi dele mesmo. Tudo começa quando o Coringa invadiu o planeta diário e causou um massacre. 92 homens mortos e uma mulher. E essa mulher era Lois Lane. O Coringa foi preso, mas eles sabiam que ele acabaria fugindo. Então o Magog aparece e mata o Coringa. Depois disso, o Superman levou o Magog ao tribunal por suas ações, mas ele foi absolvido e suas acusações foram consideradas justificadas. As pessoas estavam cansadas de heróis bons. E quando o Superman percebeu isso,
ele abandonou a humanidade. Até agora. Magog era o herói que as pessoas queriam. O Superman fala que ele deve estar orgulhoso por suas ações. E Magog o ataca, mas nada acontece. Magog não queria ser exemplo para nada, mas ele foi escolhido porque o mundo mudou e o Superman ficou para trás. Depois da morte de milhões de pessoas, Magog pede para que o Superman acabe com isso. E o Superman acaba percebendo o quanto sua falta fez. O Superman vai até o Orion, que acabou matando seu pai, Darkseid, e assumiu seu lugar. E o Orion também se recusa a ajudar. O Superman vai até a Nova Gênesis, onde o pai celestial Scott Free estava, que no caso é o Senhor Milagre. E com a tecnologia que ele recebeu de lá, o Superman começa a fazer mudanças na Terra. E ele estava fazendo uma nova prisão chamada de Gulag. Enquanto isso, Batman e os seus 3 aliados desconfiam das atitudes do Superman e ele quer lutar contra o bem da humanidade e acaba se aliando ao Lex Luthor. Pronto, essa é a primeira parte da HQ do Reino do Amanhã. Então, se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu traga a parte 2, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Fora isso, deixa o like se pimposo, ativa o sininho das notificações para receber a notificação quando o segundo vídeo for ser postado e compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Tchau!